A minha missão nesse vídeo é te explicar como que designers escolhem boas cores para os seus projetos. Entender um pouco sobre a visão do cliente e a visão do designer. Muito prazer, me chamo Rian Pil, estou à frente do Estúdio Pil, um estúdio de designer que cria marcas para profissionais da saúde, marcas presentes nesse mundo ausente ao qual vivemos. Vamos lá? Bom, escolher boas cores nunca foi uma tarefa fácil, então eu gostaria de agora mostrar dois exemplos ou mostrar dois caminhos das quais eu consiga explicar como que é a visão de cores para um cliente e qual que é a visão de cores para um designer, né? Encontrar a cor perfeita para o seu produto ou para sua marca, que é o que eu faço, exige uma certa experiência conforme o tempo vai se passando e acertos e erros também, né? Mas dentro disso tem alguns padrões que podemos seguir como caminhos que traz clareza para o desenvolvimento da marca, o desenvolvimento da cor e como chegar na cor exata ou a cor perfeita para a sua marca. Não é um conteúdo com técnicas para designers propriamente. Na verdade, esse conteúdo é mais para não designers, pessoas que gostam desse assunto e pessoas que querem ter uma marca, querem desenvolver uma marca e estão com dúvidas. Então esse conteúdo é direcionado diretamente para você, fechou? Temos aqui dentro do item que eu separei hoje, que é escolher boas cores, como escolher boas cores na visão do cliente. Abrindo esse tópico, nós temos o seguinte: caminhos referente a desejo e escolha de cores referente a referências, né? Muito redundante. Mas dentro do desejo é algo muito simples, é o desejo pessoal do cliente. Então o cliente ele pode escolher cores ele tem dois caminhos, né, para decidir cores dentro da cabeça dele ou de uma forma que ele tome uma decisão de cores, através de desejo ou através de referências. O desejo é muito simples, porque é de fato o desejo pessoal dele. Às vezes a pessoa ela gosta mais de verde, ela gosta mais de rosa, ela se simpatiza mais com o azul, tem pessoas que gostam muito de marrom. Então é importante para mim como designer, na criação de uma marca ou desenvolvimento de uma marca, entender qual que é o gosto pessoal do cliente. Eu já cometi o erro de colocar verde como uma das cores da marca. Não era a cor principal, era uma cor secundária, mas colocar verde como uma das cores da marca, e essa cor da marca, o verde que eu coloquei, o dono ele era corintiano e não pegou legal, o cara não gostou, eu tive que trocar para uma outra cor. Encontramos uma solução, mas eu cometi o erro de não entender o meu cliente e qual que é as cores que ele deseja e qual as cores que ele não deseja, certo? No caso, para entendermos sobre cor do cliente, para identidade e para marca, nós trazemos aqui o desejo, que é um desejo muito pessoal sobre as cores que ela gosta. Mas no tópico de referência, nós temos alguns pontos que a gente consegue lidar e entender da onde que pode surgir a necessidade ou desejo de cor do próprio cliente, né? As cores que você tem como referências na sua mente, no seu dia a dia, são cores que ela tem um vínculo, tá? Cultural, um vínculo de personalidade, um vínculo de experiências ou um vínculo de instintos. Dentro desse ponto cultural, temos na nossa cultura, né, na nossa cultura brasileira, temos um exemplo que eu coloquei aqui, que é o Ronaldo Fenômeno, com a camiseta, né, do Brasil, o uniforme da seleção brasileira, verde, amarelo, azul, são cores que da nossa cultura, são cores muito presentes e quando falamos sobre produtos que remetem ao Brasil. Você pode ter uma cultura familiar diferente, você pode ter uma cultura religiosa diferente, e cada uma dessas culturas trazem e carregam cores como símbolos e cores como significado. Esse exemplo que eu dei é um exemplo simples, é um exemplo padrão, Copa do Mundo, as cores do Brasil. São referências culturais de cores na nossa mente. Quando falamos sobre personalidade, a Pixar, né, ilustra perfeitamente, né, no Divertidamente. Temos as personalidades de cada pessoa também dita um pouco da cor que ela gosta. Tem gente que é muito introspectivo, prefere tons mais escuros, até mesmo preto, cinza. Tem pessoas que são muito alegres, muito extrovertidas e gostam de expressar essa sua personalidade com roupas muito mais coloridas, como laranja, amarelo, vermelho ou estampas com muitas cores. Temos pessoas
que têm uma personalidade mais neutra, pessoas de certa forma mais sensatas, que gostam e se conectam com cores azuis, e assim eles encontram um formato ótimo de se vestir e de se representar com aquelas cores. Então temos aqui o Divertidamente, né, que traz essa referência, ótima referência a cores. Temos também um outro aspecto de referência para cores, que é o aspecto de experiência. Dentro dessa experiência, são experiências como viagens, experiências culturais, experiências culinárias, que trazem afeto a um certo tipo de cor. Pessoas que viajam, um exemplo, viajam para o Oriente Médio, ou pro Oriente mesmo, né, pro Japão, pra China, simpatizam muito com o vermelho, com o dourado. Pessoas que vão pra Europa gostam muito mais dos tons pastéis, ou até mesmo tons coloridos, mas com cores voltadas ao outono. Então temos muito dessas experiências que trazem referências de cores que gostamos de trazer. Um lugar, né, que tem uma cor assim icônica é Santorini, né? O mar azul, os edifícios brancos. Então existe uma cor específica naquele lugar que nós sabemos que a pessoa ou a foto que foi tirada é de fato daquele lugar, é de Santorini. Então as experiências como viagens, culturas e a experiência culinária traz para nós referências de cores que no final se torna relevante para decidirmos qual cores nós gostamos. Estamos falando de cores no aspecto do cliente, tá? E temos aqui as cores através do instinto, né? Temos o amarelo, que simboliza o perigo em alguns aspectos, principalmente nas placas. Temos o azul, que é uma cor fria. Então temos o quente, representado pelo vermelho. Então o vermelho é uma cor quente, o azul é uma cor fria. Tons frios, nós sabemos que vai do azul pro verde. Tons quentes vai do vermelho pro amarelo, passando pelo laranja. Entendemos que essas referências de instintos, elas também influenciam na escolha de cores pro cliente na hora de construir uma identidade visual. Entendendo como que funciona as cores dentro do nosso cérebro, nós partimos então para como o designer trabalha. E como o designer trabalha só apenas no aspecto de referências. É dessa forma que o designer entende qual que é a melhor forma de trazer referências de cores, né, de trazer as cores para o projeto, seria apenas com referências. E aí dessas referências nós temos 3 caminhos: o caminho das sensações, os caminhos dos sentimentos e o caminho do contexto. Dentro das sensações, entendendo quais são os sentimentos ou as sensações que queremos trazer de dentro da marca para fora, né, levar essas sensações para os clientes, nós entendemos então que a marca quer despertar algo, a marca quer cativar algo, a marca quer surgir com algo. Qual é a sensação que ela quer trazer para o cliente final? Entendendo qual é a sensação, sabemos qual caminho seguir. Trouxe 2 exemplos de sensação para vocês entenderem como as cores traz esse sentimento, traz essa sensação para a marca, enfim, para a aplicação dela. Temos aqui a fome de Mac. E o vermelho e amarelo, né, que despertam fome e pressa no público. E isso é muito interessante. A junção, né, a junção dessas 2 cores, quando cores dessas combinadas, elas geram essa velocidade da qual queremos comer rápido, sair desse ambiente ou ficar nesse ambiente, mas não é um ambiente que nos traz aconchego, que é muito diferente. E é exatamente o oposto do um café para descansar, desacelerar na verdade. Um café para desacelerar é o verde e marrom que despertam a tranquilidade e o aconchego para o público do Starbucks. Então temos 2 redes gigantes, né? 2 grandes empresas dentro do ramo alimentício, só que uma desperta a fome com velocidade e a outra desperta o apreciar, o desacelerar. Então o verde e marrom que despertam tranquilidade e aconchego para o público é o que a Starbucks usa, né, como cores. Esse marrom que lembra o café, o marrom que traz esse tom de madeira que é muito utilizado nas suas lojas. Isso gera um conforto para o seu dia. E o vermelho e o amarelo desperta velocidade, fome e assim vai. Então temos as sensações que nós queremos descobrir dentro do projeto. Depois de entendermos as sensações dentro das referências, né, nós vamos para sentimentos. E aqui eu trouxe 3 exemplos interessantes.
Eu trouxe o exemplo da Ferrari, da Lamborghini e da Mercedes. São 3 marcas que constroem supercarros e eu quero que vocês entendam dentro do produto supercarros quais são os sentimentos que cada uma dessas marcas geram, né? A Ferrari, começando por ela, tem as cores icônicas, né? Vermelha, preta e amarela. Dentro dessas cores icônicas da Ferrari, nós despertamos o sentimento de poder, paixão e desejo. Curiosamente, todos os carros que eu vou trazer aqui têm a mesma potência, são carros de 3 segundos em 0 a 100, entendeu? Então, é o mesmo produto, digamos assim, só que com despertar de sentimentos diferentes. Temos também a Lamborghini que usa as cores predominantes laranja, preto e esse dourado, digamos assim. Desperta os sentimentos de rebeldia, adrenalina e ousadia. Então entendemos que são carros do mesmo produto, mesma potência, acredito eu, com os sentimentos despertados de forma diferente. O poder, a paixão, o desejo dentro da Ferrari, a rebeldia de pegar o carro, sumir com esse carro no mundo, a adrenalina da velocidade, a ousadia de estar com um carro, uma Lamborghini, uma máquina dessa nas ruas. A Ferrari, por sua vez, desperta o poder, né, de ter esse super carro, a paixão por conquistar a Ferrari, uma paixão desde criança de muitos meninos, de muitos garotos, e o desejo, né, desejar esse carro. A paixão e o desejo estão muito bem atrelados nesse sentido, mas o desejo de conquistar esse carro. Então, a paixão pela marca, o desejo pelo produto, são sentimentos gerados pela Ferrari. E temos a Mercedes-Benz, também com um carro de potência de 0 a 100 em 3 segundos, mas gera sentimentos completamente diferentes. Sentimentos como exclusividade, autoridade, confiabilidade. Podemos enxergar também, né, nas cores dos carros. São carros extremamente potentes, são, digamos que, o mesmo produto, só que despertando sentimentos diferentes através das cores. Olha o poder que as cores têm. Então, trazer da melhor forma o sentimento que queremos despertar no nosso público através de cores, isso sim é fazer uma boa escolha de cor. Então, buscar os sentimentos, buscar as sensações que queremos que o público tenha ao ter o contato com a marca. No caso aqui, nós temos os 3 carros com 3 cores diferentes, trazendo 3 sentimentos diferentes. E o último ponto, né, que é o ponto do contexto. O ponto do contexto tirado, né, isso aqui é um exemplo interessante que eu quero trazer, da psicologia das cores. Temos esse ponto aqui que é o seguinte: dentro desse livro da Eva Hiller, ela traz explicações para todas as cores que precisamos, todos os tons de vermelho, todos os tons de azul, todos os tons. É um livro interessante esse aqui, ó. Só do tema azul, da cor azul, nós temos acho que 30 páginas do vermelho, e aí vai. São muitas e muitas explicações de cores, mas uma coisa me chamou muita atenção e eu queria trazer para vocês como que eu usei contextos, trazendo agora dentro do design, como que o design encontra cores através de um contexto para poder de fato colocar essas cores dentro de um projeto, certo? Temos aqui esse projeto que é o Rusticat, um projeto de 2024, é recente, dentro daqui do estúdio. Ele não é um projeto para profissionais da saúde, é um dos últimos projetos que a gente pegou aqui, sem antes pegar projetos para profissionais da saúde. E esse Rusticat, ele tem um produto interessante, é um móvel ele é um móvel / brinquedo para gatos, e eles são rústicos e elegantes, porque o lema não, né, mas o que a dona, né, que trouxe pra gente como problema eram brinquedos de gatos que destruíam a decoração da sua casa. E a ideia dela era trazer boas decorações para que a gente tenha bons brinquedos, para que o gato se divirta e a casa continue decorada. Então ela criou o Rusticat com esse produto. O produto aqui não leva tanto em consideração porque nós queremos trazer referências de cores, né? Dentro das referências de cores da Rusticat, temos o desejo do público, as cores do cliente e as cores do design. E eu separei dessas 3 formas para que a gente possa conversar sobre. Dentro do desejo do público, né? Entendendo como que funciona o público, quem é, qual que é o gênero do público, qual que é a idade e a fase da vida do público. No final das contas,
sempre fazemos as marcas, né? Desenvolvemos marcas pro público. É para eles que nós direcionamos, né? Então, criar a marca, a gente precisa entender muito mais sobre o público do que sobre o dono. Muito mais sobre o público do que sobre a escolha estética. A escolha estética está totalmente atrelada ao público. A comunicação está atrelada ao público. É ele que queremos cativar. Então, entendendo o público, entendemos que o gênero é predominantemente feminino. A idade é de 25 a 45 anos, mulheres de 25 a 45 anos, e a fase da vida que elas estão é uma fase da vida de responsabilidade e maturidade. É feito pesquisas junto com o dono da marca, né, junto com você, que a gente descobre, nossos designers também através do nosso tato e de experiências, entendemos aonde que está o público, quem são esse público, e conversar e direcionar a nossa conversa para entender melhor o público e desenvolver a nossa marca em cima disso. Qual que foi a cor escolhida pela cliente? Uma cor que ela disse que gosta muito. Me deixou livre para criar, mas ela disse, eu gosto muito de verde. Então, a partir daí, a gente coloca essa cor dentro do nosso ponto de consideração. Vamos considerar o verde e trabalhar algo em cima. Se o verde for impossível de fazer dentro dessa cor, dentro dessa marca, porque existe essa possibilidade, nós, então, decidimos tirar o verde e fazer de outra forma. Mas se existe uma predisposição a gostar do verde, então nós trazemos o verde como referência para a marca. E aí entra as cores do design, a forma como o designer desenvolve e encontra as cores, né? Temos aqui a cor principal, a cor secundária e o conceito para essas cores. No caso dessa marca, as cores principais da qual eu decidi utilizar foi a cor verde e laranja, certo? Já vamos explicar, né? Já vou passar mais pra frente aqui e explicar sobre isso. A cor secundária que eu decidi usar é esse laranja mais claro e o violeta. Então, as cores da marca ficaram como cor principal verde e laranja, e cor secundária laranja mais claro e violeta. E num conceito geral, qual que foi o conceito que eu trouxe para que essas cores fizessem sentido dentro daquilo que eu desenvolvi para a marca? O conceito seria o seguinte, seria esse aqui, ó. Um conceito através da história e a conexão da história. A história começa na Irlanda. Então, o cliente trouxe para mim não um problema, né, mas uma indicação que seria a cor verde, e a partir daí eu fui atrás da história, né, também de referências que encontrei principalmente no livro, para que a gente encontrasse um conceito e esse conceito fizesse sentido para dentro da marca, né? E a história começa na Irlanda, a história literalmente a história da liberdade da Irlanda, né? Um contexto histórico interessantíssimo, dividido em 4 partes. A primeira parte é o seguinte: em 1568 a 1648, a luta pela liberdade dos irlandeses contra os espanhóis. Então existe uma guerra que inicia nessa data, né? Nesse ano, finaliza em 1648, aonde os irlandeses buscam a liberdade da sua terra, não só da Irlanda, mas também dos Países Baixos, através da retirada dos espanhóis do seu território. Com isso, o segundo ponto existe esse cara aqui, né, chamado William II. William III. A guerra começou com William I, passou pelo William II e a conquista foi alcançada com William III. William III é o rei que conquistou a guerra e usava a cor laranja como marca do seu reino. Eles eram conhecidos como Orange Man, alguma coisa assim. É alemão, não vou me arriscar, tá? Mas eles usavam o laranja como suas cores predominantes, beleza? Esse rei foi o responsável por libertar a Irlanda usando a cor laranja em toda a sua aplicação à guerra, vamos dizer assim. De outro lado da guerra, tínhamos o São Patrício, que usava a cor verde como uma cor nacional da Irlanda e a cor da religião católica. Qual que é o ponto interessante dentre a conexão dessas duas cores, do verde e do laranja? Os católicos usavam a cor verde, como de fato está escrito aqui, uma cor que é uma representação nacional, é uma cor religiosa. E o William, que usava a cor laranja, ele era protestante. Além de ser uma cor que simbolizava essa ousadia do povo irlandês, ele era protestante. Então existia essa guerra entre o protestante e o católico. Logo, a bandeira da Irlanda, que tem essas 3 cores,
representa a esquerda, a cor verde, que representa o catolicismo, a cor laranja da direita representa o protestantismo, e a cor branca no meio representa a paz alcançada entre as religiões. Com isso, temos a cor verde, a cor laranja, a cor branca e um contexto histórico absurdo, onde existiu uma guerra que as cores eram utilizadas como marca, como brand de cada lado da guerra, como representação de cada lado da guerra. Levando tudo isso em consideração, trago o conceito. E o conceito é apenas um tópico interessantíssimo, que é a conclusão de tudo isso. O conceito é o seguinte: nosso público são mulheres que alcançaram sua liberdade financeira e emocional. Vivem um momento de conquista em que o equilíbrio foi estabelecido, assim como as cores verde, laranja e branco representam a estabilidade e maturidade da Irlanda. Essas cores carregam um símbolo de maturidade e responsabilidade para essas mulheres que fazem de tudo pelo seu pet. Uma representação das cores, da qual surgiu como um desejo da cliente. Essa cor encontrada dentro de um contexto histórico, a qual referencia as cores e justifica as cores utilizadas dentro da marca Rusticat. De forma muito importante e interessante utilizar desse conceito de cores e entender o quão importante a cor é para o seu negócio. A pergunta que eu faço é: a cor do seu negócio representa você, representa os sentimentos, as sensações que você quer trazer e tem um contexto implícito? Se não, o Estúdio Pio está aqui para fazer isso, para trazer para você não só cores, mas símbolos, família tipográfica, elementos gráficos, tudo conceito de uma identidade visual completa, da qual vai te posicionar dentro desse mercado, dentro das redes sociais, te posicionar na internet, aonde quer que tenha necessidade de posicionar a sua marca. Agradeço pelo seu tempo nessa aula, muito obrigado. Me chamo Rian Pio, não esquece de curtir, não esquece de comentar e também não esquece de se inscrever. Estamos começando com vídeos nesse canal e eu quero muito que você sinta-se à vontade em acompanhar essa nossa trajetória desde agora, tá certo? Muito obrigado por tudo e eu volto.